gente! Hoje eu vou falar de tudo ou quase tudo que eu já usei para alopecia androgenética. Este vídeo não tem a intenção de fazer vocês se automedicarem. Por favor, sejam responsáveis. Eu vou contar aqui sobre a minha história com a calvície, como eu cheguei até o diagnóstico e um pouco dos tratamentos que eu utilizei antes e depois da descoberta da condição. Eu dividi a minha história em 3 fases, que eu acho que deixa mais fácil a explicação aqui. Então vamos lá. Em 2007, começaram a aparecer umas falhas aqui em cima. Na verdade, começou a ficar ralo aqui em cima. Não eram falhas, era uma rarefação concentrada nessa parte aqui, como muitas de vocês também têm. Não fui eu que percebi, foi a minha mãe, e ela achou que era por conta do secador de cabelo que eu usava praticamente todos os dias antes de ir para a escola. Eu fui atrás de tratamento e não encontrei nada efetivo. Eu fazia exames de sangue, nunca aparecia nada nos exames. Os médicos falavam que era estresse e eu fiquei nessa. Tomei várias vitaminas. Então, de 2007 a 2014, eu só tratei o meu cabelo com vitaminas. Então, na verdade, eu não estava tratando a calvície, porque ela não é tratada com vitaminas. Se você ainda não sabe disso, volte algumas casas, veja outros vídeos, porque neste vídeo aqui eu não vou explicar sobre isso. Então vamos retomar. De 2007 a 2014, só vitaminas. Quais? Pantogar, Ineove, Exímia, Peel Food e acho que é isso, pelo menos são essas que eu me lembro. Em 2015, eu fiquei numa fase de negação. Ah, não tenho nada, vai passar, meu cabelo vai voltar a ser o que era. E em 2016 eu consegui o diagnóstico. Foi numa dermatologista em São Paulo, do meu plano de saúde. Ela pediu um tricograma, apesar de não precisar, né? Porque já era bem claro que eu tinha calvície, apenas observando a minha cabeça. Mas ela pediu um tricograma e nesse exame apareceu o resultado sugestivo para alopecia androgenética, porque eu tinha uma quantidade de fios em fase de queda, a telógena, normal, e mais eu tinha uma quantidade aumentada de fios miniaturizados, de fios velos fininhos, em comparação aos fios grossos. Esse resultado era muito sugestivo de alopecia androgenética. Foi a partir de então que eu comecei a pesquisar sobre o tema, entrar em vídeos sobre alopecia, entrar em grupos de Facebook com mulheres que têm a mesma coisa, grupos de WhatsApp, e comecei a de fato me informar, porque apesar de eu ter descoberto com uma dermatologista que eu tinha alopecia androgenética, eu não recebi muito conhecimento durante a consulta. Eu não tive a noção de como que ela funcionava, que tinha a ver com 5-alfa-redutase, transformando testosterona em DHT, enfim. Não entendia como que ela funcionava. E eu acho que pra gente seguir com o tratamento, é muito importante a gente entender o processo da calvície, né? Como que ela funciona, porque aí a gente passa a dar mais valor ao tratamento. Pelo menos é isso que eu acho. E bom, a partir de 2016, então, as coisas mudaram um pouco. Eu fiz um tratamento, comecei a fazer um tratamento mais otimizado, digamos assim. O minoxidil apareceu na minha vida e os antiandrogênicos começaram a aparecer na minha vida. Mas vamos resumir então o que eu usei. Em 2014, antes do diagnóstico, eu cheguei a usar sal palmeto, mas eu não sabia que era um antiandrogênico. E eu fiz tratamento com laser azul, que hoje em dia eu sei que não é para calvície e ajuda em outras questões, mas não trata a calvície, o laser azul. E usei shampoos muito caros, shampoos receitados por médicos, shampoos que eu comprava por conta, enfim, já passei por tudo isso, já passei pela fase do óleo de rícino também, já tentei um pouco de tudo, gente. Mas a partir de 2016, como eu comentei, a minha vida mudou. E aí eu comecei a usar a finasterida, cheguei a usar a espironolactona, usei novamente o sal palmeto, mas aí sabendo para que ele servia. E comecei a fazer mesoterapia, que eu acho que foi um tratamento e é um tratamento muito importante, pelo menos para mim. Eu fiz em 2018 com a médica que descobriu
que descobriu a minha calvície. E depois eu continuei esse tratamento e continuo até hoje com o Dr. Milton Peruso, com substâncias um pouco diferentes das que eu usava lá em 2018. De tudo que eu já usei, o que eu achei que deu mais resultado? Eu recebo muito essa pergunta, né? Primeiro, eu acho muito difícil você apontar uma substância, um único tratamento como o responsável por uma melhora, porque geralmente num tratamento de calvície, um tratamento otimizado de calvície, o paciente usa mais de uma coisa, né? Então tem o minoxidil, tem um tratamento oral, muitas vezes tem um tratamento injetável, pode até ter um boné de LED, um complemento de laser feito em casa, e aí como é que você vai falar, ó, foi isso aqui, essa coisa aqui? É muito difícil, né? Então eu acredito muito no conjunto da obra, no conjunto do tratamento. Mas se eu tiver que escolher aqui duas coisas para tratar a calvície, eu diria minoxidil e finasterida. Eu ainda acho que são as melhores substâncias para tratamento de calvície. O minoxidil porque ele incentiva o crescimento dos fios, aumenta a fase de crescimento, que é a anágena, e a finasterida porque ela inibe a produção de DHT, que é o hormônio envolvido na calvície, né? Então eu acredito muito nesse combo, muito mesmo. E a finasterida tem menos efeitos colaterais do que a dutasterida, por exemplo, que inibe ainda mais o DHT. E a espironolactona, pelo menos pra mim, não foi muito legal. Eu tive vários efeitos colaterais, porque além de inibir a ação do DHT, ela inibe a ação da testosterona também. Então, não achei legal. E sobre a diferença de finasterida e espironolactona, rapidamente aqui, a finasterida, ela inibe a produção de DHT. Então, uma parte da testosterona que ia virar DHT não vira, continua testosterona. No caso da espironolactona, ela não inibe a produção de DHT. A testosterona continua lá, o DHT continua lá, mas ela entra no lugar dessas substâncias, desses hormônios, nos receptores do nosso corpo. Então, ela atrapalha a ação dos hormônios masculinos. Então, basicamente, são essas as diferenças entre finasterida e espironolactona. Bom, gente, também já usei e uso o shampoo de cetoconazol, que eu acho muito importante para o tratamento, para controlar a oleosidade, dermatite seborreica. O excesso de óleo no couro cabeludo acumula DHT, então é prejudicial pra gente. Se o couro cabeludo for oleoso, tem que lavar todos os dias. Então eu também acredito muito nisso. E falando da mesoterapia, como vocês sabem, atualmente eu não tomo nenhum antiandrogênico, então eu não estou tomando finasterida, não estou tomando espironolactona, nem salpalmeto, nem nada do tipo. E eu faço a mesoterapia uma vez por mês com dutasterida. Então eu não tomo antiandrogênico, mas eu faço um tratamento que tem um antiandrogênico. E eu acho que pra mim, no momento, esse tratamento é muito importante porque eu decidi não tomar mais esses medicamentos, então eu preciso dessas sessões que eu faço. Se você quer saber por que eu parei de tomar antiandrogênicos, também tem um vídeo no meu IGTV. Bom, gente, esse foi o resumo de tudo que eu já usei para calvície. Eu espero que tenha ficado claro. Então, basicamente, eu tive uma fase de busca de diagnóstico e várias tentativas frustradas, uma fase de negação e a fase da descoberta, a fase em que tudo se clareou na minha mente, que eu soube o que eu tinha. Eu tirei um peso muito grande das minhas costas ao saber que era de fato uma condição genética, que não era o secador, que não era o fato de eu ter feito luzes no passado, que não foi nada que eu fiz, eu já nasci com os genes da calvície. Então, para mim foi muito importante ter o diagnóstico em 2016 e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o tema, a conhecer pessoas que passam pela mesma coisa que eu, e isso fez muita diferença. Então, se eu tivesse que classificar, eu classificaria essas fases como a fase da ilusão, a da negação e a fase do conhecimento, que é a última. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.